Oi, vamos aprender análise sintática com ele, professor Léo. Deus abençoe sua vida. Vamos aprender do básico ao avançado aqui comigo no método simplificado do professor Léo. Vamos ao nosso conceito. Primeiramente, vamos entender o que é frase. Frase é todo enunciado que apresenta sentido, certo? Pode ter verbo ou não. Então, eu tenho aí a frase com verbo e a frase sem verbo, legal? A frase sem verbo, em regra, é chamada de frase nominal, tá? Ou seja, não apresenta o verbo. Quando eu falo socorro, socorro é uma frase, alguém consegue compreender. Ah, então se eu falar alguma palavra e a pessoa não entender, não é uma frase, porque a frase tem que apresentar sentido. Agora, eu amo você, Maria. Perceba que nós temos o verbo aqui. Não deixa de ser uma frase, legal? Por que que não deixa? Ela apresenta sentido, tá? Oi é uma frase também, certinho? Legal, gente? Então, frase é tudo que tem sentido. Bem simples, bem fácil. Agora, nós temos aqui, pessoal, a oração. Oração é diferente, tá? Porque na oração tem que apresentar o verbo. Então, verbo é oração, oração é verbo. Verbo é oração, oração é verbo. E a oração, o verbo vai determinar o tipo de período que nós vamos ver daqui a pouquinho. O menino saiu da sala. Saiu é um verbo. Eu tenho uma oração. Mas, professor Léo, eu posso falar que o menino saiu da sala é uma frase? Pode sim. Por quê? Porque tem sentido. Mas também posso falar que é uma oração? Posso. Note que aqui, pessoal, o oi, tá? É uma frase, mas não é uma oração. Combinado? Tranquilo? Saiu, estudou, trabalhou. Nós temos aqui 3 orações, tá? Ou seja, temos 3 verbos, tá? É como se tivesse aqui três frases também. Ele saiu, ponto. Ele estudou, ponto. Ele trabalhou. Ficou bem claro? Deu para perceber a diferença de frase e de oração? Agora, depois da oração, você tem que entender o período. Agora sim. O período determina a quantidade de verbo. Então, eu tenho que saber quantas orações há dentro daquele período. E o período, ele começa, na letra maiúscula, vai até o ponto final. Normalmente, até o ponto final. Mas qualquer pontuação aí em tese, tá? Mas, em regra, um ponto final. Falou a verdade ontem. Note que aqui é uma frase. Esta frase apresenta verbo. Legal. E aqui nós temos um período. Qual período? Nós vamos ter aqui o período simples, tá? Porque apresenta um verbo. Nós vamos entender isso aí daqui a pouquinho, certinho? Ótimo. Chorou, pois não passou. Note que nós temos um período, tá? Porque o ponto final fecha o período. E dentro deste período, nós temos 2 orações, tá? Nós temos 2 orações. O verbo chorar e o verbo passar. Legal? Nós temos 2 orações. Oração aí, que é o verbo, tranquilo. Não acredito nele. Acredito é o verbo. Então, ó, a frase, tudo que tem sentido, legal? Não precisa necessariamente do verbo. A oração tem que ter o verbo, tá? E a oração vai determinar o tipo de período, certo? O período é o início ao ponto final. Combinado, gente? E aí nós temos o tipo de período aqui, período simples, que é conhecido também como oração absoluta. Então, quando vier na sua prova, oração absoluta, você vai se lembrar do professor Léo. Opa, professor Léo falou. Oração absoluta apresenta um verbo, apresenta aí uma oração. Legal, gente? Pode também ser uma locução verbal. Muito cuidado, aí vai a dica. O período simples pode apresentar a locução verbal. O que é locução? Quando 2 verbos, em regra, estão juntos fazendo papel em regra de um, tá? Então, quando eu falo, o menino vai estudar, como se eu falasse estudará. Então, vamos sair, olha aqui, ó, vamos sair agora, é um período simples, chamado também de oração absoluta. Legal? Ah, eu achava que cada verbo aqui eu ia falar que é período composto. Não, período simples. O menino analisou a prova. Nós temos um verbo,
nós temos aqui uma frase, né? Dentro dessa frase eu tenho um período, tá? E é um período simples porque apresenta um verbo. Então, ó, muito cuidado. Período simples apresenta, em regra, um verbo principal, certo? Por que um verbo principal? Vamos sair, eu tenho dois verbos e um ali é principal. Não tem como os dois serem principais, legal? Então, o verbo principal, né? Melhor dizendo aqui no caso. Certinho, gente? Tranquilo? Então, ótimo. E depois nós temos o período composto, tá? Então, o período composto apresenta duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos. Pode ter conjunção ou não. Então, dentro desse período, tá? O ponto final fecha o período. Então, eu posso ter aqui um período simples ou composto. Quando há um verbo, período simples, ou oração absoluta. Quando há dois ou mais verbos, período composto. Ela estudou, trabalhou o dia todo. Note que eu tenho dois verbos, período composto. E neste caso, aqui não há conjunção. Ah, então o período composto pode ter conjunção ou não. Legal? Quando cheguei, ela me contou. Nós temos o verbo contar, temos o verbo chegar, período composto. Aqui agora já há um conectivo adverbial, né? O quando, dando uma ideia de tempo. Ela me contou quando cheguei. Tudo bem? Deu para entender? Período simples, um verbo. Período composto, dois ou mais verbos. E o período composto, olha o que eu fiz aqui para você. Ele é dividido em casar. Tática mnemônica do professor Léo, casar. Como assim casar? Palavra casar. Coordenada, oração adverbial, oração substantiva, oração adjetiva e oração reduzida. Claro que nós não vamos estudar isso porque o nosso foco é trabalhar o período simples, análise sintática do período simples. Você que é aluno do nosso curso, você tem todo esse conteúdo dentro do nosso site, legal? Então, ótimo. Então, finalizamos aqui. Período, análise básica, a frase, tudo que tem sentido. Oração tem que ter o verbo. A oração vai determinar o tipo de período, né? Período é o início, em regra, ao ponto final. Período simples, conhecido também como oração absoluta, apresenta um verbo. E o período composto apresenta dois ou mais verbos. É muito importante entender essa parte.